Bem-vindos de volta ao Chow Time Pods. Eu sou seu anfitrião, Rhett. Eu adoro uma boa história do Johnny Depp. Espansador de esposa chancelado pela justiça. Esse planejamento aconteceu. Ele voltou e sim, um juiz determinou que ele poderia ser legalmente chamado assim. Ninguém menos que Johnny. Espera, o quê? Um juiz determinou que ele pode ser legalmente chamado assim? Johnny Depp está de volta nas manchetes, e eu não estou chateada com isso. Mas os liberais com certeza estão. Oi, meu nome é Sidney e bem-vinda de volta ao inferno. Sinceramente, parece mesmo um inferno aqui no Texas agora. Está quente demais. E eu não. Tem feito um calor desgraçado. Eu não gosto disso. E eu ouvi dizer que aparentemente fica ainda mais quente no Arizona. Vocês estão bem? Estão aguentando? Eu não me lembro de ser tão quente assim na Austrália quando eu era criança. Talvez seja porque eu sou de Melbourne. Talvez isso seja coisa de Melbourne. Enfim, gente, por favor, me mandem picolés e se vocês ouvirem eu desgrudando da cadeira hoje, já sabem o motivo. Agora, como vocês sabem, normalmente falamos de histórias bem tristes aqui na nossa gôndola do inferno. Mas hoje eu trago pra vocês uma história de triunfo. Mais ou menos. Se nada mais, essa é uma história que com certeza deixou os progressistas muito, muito irritados. Porque ao que parece, para o desgosto deles. Tipo, Johnny Depp é um homem entre os homens. O cara gastou milhões de dólares só para provar ao mundo as coisas pelas quais os homens passam, as mentiras com as quais os homens lidam, as falsas acusações. Um salve pra você, senhor Johnny Depp. O amigo do ator feminista e ativista Johnny Depp voltou recentemente do exílio. Se você não está familiarizada com esse exílio, Johnny Depp foi duramente criticado por anos depois de ser acusado de violência doméstica por sua ex-esposa Amber Heard. O drama em torno disso foi, acho que mais ou menos concluído em 2022. Mas falarei mais sobre isso depois. A princípio, seu retorno aos holofotes começou de forma discreta. Em 2025, ele apareceu neste novo comercial para sua parceira de longa data, Dior. E também um salve para Dior por não ter abandonado Johnny. Eles mantiveram a postura. Então, mudando totalmente de assunto, Depp na verdade já é o rosto desse mesmo perfume da Dior há um tempo, e ele apareceu em um anúncio parecido há cerca de 4 anos. Aparentemente, a Dior é uma marca muito leal. Pelo que dizem, eles foram uma das únicas, talvez até a única, que não abandonou Johnny Depp durante todos os problemas legais dele. Eu realmente não gosto da marca deles, nem uso. Mas olha, parabéns pra vocês por manterem a posição. Entendi. Eu gosto de você, mas é muito forte pra você. Então, sabe, acho que é uma boa informação caso você precise de um perfume novo ou algo assim. Na natureza, tudo está sempre na sua frente. Isso foi legítimo. Foi sim, mas nas últimas semanas, no final de julho de 2026, foi anunciado que Depp iria estrelar. Eu vi que ele tinha um novo filme para lançar. É por isso que todo mundo está tão bravo? Um novo grande filme, Ebenezer, que é uma releitura da história de Charles Dickens, Um Conto de Natal, e que provavelmente vai explorar o passado de Ebenezer Scrooge. Se você não sabe o que são essas coisas e quem são essas coisas, lembre-se de que a internet é gratuita. Mais ou menos. Na verdade, não. O trailer desse filme foi exibido primeiro na Comic Con antes de ser lançado online, onde acabou causando um enorme, enorme burburinho. Depois disso, veículos de imprensa noticiaram que o astro de Sopranos, Steven Van Zandt, quer escalar Depp para sua nova série que ele acabou de escrever, que é sobre coisas e assuntos diversos. E só nos últimos dias, o produtor Jerry Bruckheimer disse que estava em conversas com Depp sobre seu retorno à franquia Piratas do Caribe. O quê? What? Jack Sparrow vai voltar? Meu camarada, estamos conversando com o Johnny, estamos trabalhando em um roteiro e esperamos conseguir fazer isso. Você nunca consegue pegar Jack Sparrow. Olha, não me entenda mal, eu realmente acho que a franquia Piratas do Caribe é bem divertida. Eles fizeram alguns filmes realmente, realmente bons, mas eu gosto dos filmes. Eles são muito engraçados e meio bobos. estou pensando que talvez a gente deva deixar isso de lado e criar algo novo. Por que o rumo acabou? Isso também seria bom. Grudento. Tom Decade. Agora, passarinhos, como vocês podem imaginar, isso deixou muitos dos nossos amigos lá na Ilha Progressista absolutamente irritados, porque Johnny Depp não tem permissão para voltar com tudo em Hollywood. Nem é permitido a ele ter qualquer nível de sucesso, de acordo com essas pessoas. Mas o que eu acho realmente interessante, e na verdade, agora que eu estou dizendo isso, não sei por que acho interessante, isso é basicamente todo o assunto que divide opiniões, mas esse não é diferente. É muito interessante pra mim como existe um grande abismo entre as pessoas que gostam de Johnny Depp, estão animadas com o retorno dele e querem vê-lo fazer grandes coisas. E eu adoro Johnny Depp. Eu cresci com ele, sabe? Desde Edward Mãos de Tesoura até tudo mais que ele já fez.
Porque são tantos filmes. Outras pessoas acham que ele deveria ser jogado de uma cachoeira, com várias pedras afiadas e pontiagudas no fundo para amortecer a queda dele. Gente, eles finalmente estão fazendo isso. Hollywood finalmente está fazendo o que a gente implora há anos pra eles fazerem. Um prelúdio de um conto de Natal, contando a origem de Ebenezer Scrooge, estrelado pelo cadáver em decomposição de um nazista certificado pelo tribunal como agressor de esposa. Essas mulheres realmente precisam de material novo. Estou cansada disso, vovó. Nos comentários do trailer de Ebenezer no YouTube, só pra dar um exemplo, os espectadores parecem realmente felizes por Johnny Depp estar de volta, com muitos dizendo coisas como, sabe, que nunca acreditaram nas falsas acusações feitas contra ele, que amam a atuação dele, que sempre o apoiaram esse tempo todo. O próprio trailer também já alcançou 20 milhões de visualizações desde que foi lançado, o que eu acho notável, porque outros trailers nesse mesmo canal do YouTube simplesmente não têm o mesmo desempenho. Então, eu acho que há muito interesse aqui. O que, sabe, eu entendo, não culpa as pessoas. Eu não me importo com Ebenezer, mas definitivamente quero assistir. Por estar animada e interessada. As pessoas também pareciam muito felizes em ver Depp durante suas aparições recentes, como essa que está na tela se você não puder assistir, onde ele apareceu na Comic Con como Ebenezer Scrooge e depois interagiu com os fãs. Senhor... Ele é simplesmente um bom ator. Senhor... Te amo, cara. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Neste vídeo tem alguns momentos legais porque os fãs estão basicamente todos fantasiados de personagens do Depp, além dele estar fantasiado de Scrooge. É tipo, sabe, uma espécie de cosplay dentro do cosplay. Isso é bem engraçado. Você vai ao banheiro, o toalete, a casinha do xixi. O quanto for necessário. Isso foi sobre o seu acidente. Porquê? Qual é o seu nome, senhor? Jack, Comprove. Até mesmo o ator Ian McKellen, que, pelo menos pra mim, é mais conhecido por interpretar Gandalf, recentemente elogiou muito Johnny Depp quando foi perguntado sobre o que ele realmente achava. Você o vê como Gandalf? Eu o vejo como Magneto. Magneto. Transando juntos. Posso dizer que ele está em ótima forma. Efervescência. Engraçado. Não estou dizendo que ele não foi bom como Gandalf, mas quando eu olho pra ele... Magneto. Irreverent, sério, tudo ao mesmo tempo. E foi meio que uma rasgação de seda, na verdade. Eu me apaixonei por ele, de verdade. Quero dizer, você é um pouco gay. Ele é muito atencioso com seus colegas de elenco, maravilhoso. O clima no set, bem, claro, ele sempre é o centro de tudo. Então isso foi um privilégio, sim. Confesso que não sei muito sobre Gandalf, mas ele parece encantador. Mas isso não significa de forma alguma que todo mundo está reagindo assim ao retorno de Johnny Depp. Não, como você pode esperar, os comentários online, especialmente de quem está do lado mais progressista... Então, mulheres. Tem sido menos empolgação e mais... Apenas coisas completamente normais. Eu posso ver. Dá para ver. Sem surpresa, as pessoas estão criticando o elenco e a equipe do próximo filme por trabalharem com Depp, sugerindo que seu retorno após o processo judicial com Amber Heard é um absurdo que faz vista grossa à agressão contra mulheres. Eu fiquei tipo... Será que assistimos ao mesmo julgamento que essas pessoas? Tipo, será que eles não viram o que a gente viu que aconteceu naquelas audiências? Será que perdi alguma coisa? Tem saído textos criticando isso, tipo esse artigo que argumenta que o retorno de Johnny Depp significa que o Me Too está realmente morto. Ok, este artigo do Guardian basicamente argumenta que Johnny Depp é um abusador e, portanto, não deveria ter permissão para voltar de jeito nenhum. Então, parece que essas pessoas prefeririam muito mais que Johnny Depp fosse julgado em um tanque de óleo. Você ouve tudo isso? Mas aí olha para Chris Brown. O cara foi preso e praticamente condenado por isso. Ainda assim, as pessoas pagam $1000 para tirar fotos com ele. Mulheres pagam $1000 para tirar fotos com ele. Roubando o petróleo ao invés de voltar para Hollywood. E, pelo que estou vendo, aparentemente ele estar em qualquer filme ou programa significa que as mulheres estão em risco e o Me Too realmente morreu. Não, e as respostas que vi online até agora têm sido totalmente desequilibradas. Uma mulher no TikTok disse que vai boicotar o novo filme Ebenezer porque Johnny Depp é um homem abusivo. Mas além disso, ela está brava com qualquer pessoa que trabalhe com ele. Johnny Depp é um homem que agride a esposa e por esse motivo não vou assistir esse filme maldito. Estou me sentindo bonita de novo. Eles dizem isso.
Eles têm essa pose toda, mas Johnny... E o Sr. Chris Brown, por quem todos vocês suspiram e pagam $1000 para tirar fotos com ele, ele não é conhecido por agredir a esposa? Estou bastante enojada com a turnê de retorno do Johnny Depp e com todos os atores e produtores que escolheram trabalhar com um homem que agride a esposa, permitindo a contínua lavagem de sua imagem pública. Não vou mentir, gente, enquanto eu assistia alguns desses vídeos de pessoas expressando seu ódio profundo pelo Depp, percebi algumas semelhanças. Olha, eu entendo, as pessoas anseiam por um gênio excêntrico que elas possam acompanhar pela mídia e pela sua filmografia e dizer, meu Deus, que ator. A gente nem sabia o que tinha na época. Ele é um camaleão, ele consegue se transformar. E ele é tão bobo nas entrevistas dele, você não precisa de Johnny Depp. O que está acontecendo aqui? Outra mulher muito sensata disse que vai bloquear pessoas na hora por expressarem empolgação sobre Ebenezer. Então, é isso. Como isso virou toda aquela coisa de Trump foi eleito? Sabe, se você votou no Trump, eu não vou ser seu amigo e vou te bloquear. Como isso virou isso? Tipo, o quê? Só porque esse cara ganhou um filme novo, as pessoas vão bloquear e desfazer amizade com os outros? Se você está nessas sessões de comentários e fica tipo, ele voltou, meu Deus, Johnny Depp, nós amamos ele. Ou se você é o homem que estava comentando em cada comentário de mulher, dizendo, quando elas diziam, ele é um condenado. Homem de violência doméstica. Eu não aguento. E você é o homem respondendo, dizendo, na verdade, no tribunal, ele não foi considerado culpado. Blá, blá, blá. No Reino Unido, foi na verdade um caso de responsabilidade civil. Blá, blá, blá. Eu te bloqueei. E se eu ver mais, vou te bloquear. Obrigada. Este é o meu aviso. Obrigada. Então é seguro dizer que nossos amigos de esquerda não estão lidando bem com isso. Claro, há outras pessoas que estão dizendo que Depp é um ator ruim, que não tem versatilidade, e reclamando que Ebenezer vai ser só mais uma repetição chata da mesma história. Esse cara também parece achar que Johnny Depp escreveu o filme por algum motivo. Bem, sabe, eu pensei, o que o público quer ver no ano 6? Eles querem ver o Scrooge, sabe, do clássico O Estranho Mundo de Jack. É aquele em que ele vai e tem um pesadelo antes do Natal. Essa é a história que eu quero contar. Você entende que o ator principal normalmente não é a pessoa que escreveu o roteiro, né? Quase Arroz? nunca. Você está. Quer dizer, o único que me vem à cabeça é tipo Rocky. Você tá bem. Enfim, a reação muito intensa aqui vem do divórcio amplamente divulgado de Depp e de 2 processos por difamação. Um que envolvia o jornal The Sun, no Reino Unido, e o outro que envolvia sua ex-esposa, a atriz Amber Heard. Muitos dos artigos que citei e muitos dos TikTokers que mostrei pra vocês, junto com várias outras pessoas, continuamente afirmam que Johnny Depp foi considerado culpado e condenado por violência doméstica em um tribunal no Reino Unido. E isso simplesmente não é verdade. Mas vamos voltar a isso depois. Para quem não sabe ou bloqueou completamente essa informação, e sinceramente, se você fez isso, eu não te culpo. Em 2016, logo após pedir o divórcio, Amber Heard também pediu uma medida protetiva contra Depp. Em uma série de depoimentos sob juramento, Amber Heard alegou todo tipo de dano físico e emocional sofrido durante seu casamento. Depp, obviamente, negou essas acusações. Mas em 2018, um tabloide britânico chamado The Sun publicou um artigo que chamou Johnny Depp de homem que agride a esposa, em letras grandes e em negrito na manchete. Depp processou o veículo de mídia por difamação, mas acabou perdendo. Eu vou mencionar porque acho que é importante e acredito que a precisão é importante, que as leis de difamação do Reino Unido e dos Estados Unidos são diferentes. E esse caso aconteceu no Reino Unido. Também acho importante entender que algumas pessoas disseram que o juiz no caso do Reino Unido tinha um viés e também um conflito de interesse, e que ele deveria ter se declarado impedido. Eu vi um pouco disso. Mas também acho importante entender o que o juiz decidiu nesse caso, o que isso significa e como isso se aplica a tudo isso, porque esse é o principal argumento que os detratores de Johnny Depp usam contra ele. Em 2020, quando Johnny Depp processou o The Sun, esse foi um julgamento civil e acho que girou mais em torno da liberdade de expressão do que qualquer outra coisa. Ninguém foi acusado de um crime. Não havia um júri decidindo culpa além de qualquer dúvida razoável, mas sim um único juiz que ponderava as probabilidades. De acordo com a lei do Reino Unido, uma vez que Depp processou, o jornal teve que provar que o que publicou era, entre aspas, substancialmente verdadeiro com base na preponderância das probabilidades.
basicamente significando que era mais provável do que não que alguns dos incidentes alegados realmente tivessem acontecido. Um único juiz analisou as provas e decidiu que 12 das 14 alegações atendiam a esse padrão civil mais baixo, e decidiu que a defesa do jornal teve êxito. Isso protegeu o direito do jornal de publicar, mas não faz e nunca fez de Depp um homem condenado por agredir a esposa. Nunca foi uma decisão criminal. E como muitos de vocês provavelmente já sabem, um júri aqui nos Estados Unidos ouviu um caso muito parecido entre Depp e Amber Heard e chegou a uma conclusão bem diferente. A conclusão oposta, por assim dizer. E esse caso se origina de um artigo de opinião de 2019 que Amber Heard escreveu sobre sua experiência como sobrevivente de violência doméstica. Embora ela nunca tenha mencionado Depp diretamente, ficou bem claro a quem ela estava se referindo em seu texto. Por causa dessas acusações, Depp foi convidado a se retirar da franquia Animais Fantásticos, onde interpretava Grindelwald. Ele perdeu um contrato de 22 milhões de dólares para mais um filme da franquia Piratas do Caribe. Tipo, para fazer o próximo filme, eu acho. E essa foi a base para o processo de difamação de 50 milhões de dólares que Depp moveu contra Heard. O julgamento foi absolutamente insano. Houve uma avalanche de momentos simplesmente malucos, insanos. Ela defecou na cama dele. Eu não consigo superar isso. Sério, eu realmente não consigo superar isso. Ela sentou na cama dele. Eu coloquei um ali, ajoelhei. E simplesmente, em depoimento, tantas coisas aconteceram que foi tipo, o que está acontecendo? Eu não vou relembrar tudo com você agora, porque tem muita coisa pra abordar. E também a maioria de vocês estava lá assistindo junto, e se não estavam, o Google existe. Sean Bailey, que era o número 3. Objeção, isso é de ouvir dizer. Eu ainda não sei, vou indeferir neste momento. Obrigada. Posso continuar, John? Sim, senhor, obrigada. Basicamente, só disse isso na pousada. Aqui eu vou fazer... Isso é sobre ele ficar sabendo disso. Não é para dizer. Objeção. Isso é de ouvir dizer. Mas durante este julgamento, vimos um quadro bem diferente do que Amber Heard havia descrito inicialmente. Parecendo muito mais um relacionamento mutuamente tóxico do que qualquer outra coisa, com situações em que Amber Heard também tinha atitudes agressivas e violentas. Johnny Depp acabou vencendo esse processo de difamação contra Amber Heard, e é importante ressaltar que foi um julgamento com júri com os mais altos padrões, só pra deixar bem claro. Amber Heard também foi condenada a pagar muitos milhões de dólares para Johnny Depp, e depois disso ela meio que, sabe, sumiu para a Espanha para basicamente nunca mais se ouvir falar dela. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Johnny Depp não saiu dessa situação ileso. Obviamente, como sabemos, ele foi deixado de lado em Hollywood. Ele perdeu oportunidades de carreira, perdeu dinheiro, mas também perdeu vários amigos próximos. E olha, eu já disse isso antes e vou dizer de novo. Nós não sabemos o que aconteceu nesse relacionamento entre essas duas pessoas. Johnny Depp claramente teve seus problemas ao longo dos anos, mas Amber Heard também. E, sabe, embora ela tenha tentado fazer parecer que isso era unilateral, é muito evidente que ela também teve sua parcela de responsabilidade nos acontecimentos que estavam ocorrendo. Amber Heard tem um histórico de cometer violência doméstica ela mesma e foi igualmente culpada em relação à violência e comportamentos violentos. Claro, isso não torna certo ou justificável, mas também não significa que Johnny Depp seja um espancador de mulheres. E muitas pessoas do lado dele, incluindo ex-parceiras de longa data, afirmaram isso. Essa realidade, claro, realmente atrapalhou os progressistas que queriam usar esse caso para impulsionar o movimento Me Too. Por isso, eles insistem que Johnny Depp é uma pessoa má e abusiva, em vez de admitir que talvez a situação não seja tão preto no branco assim. Mas depois de todo o drama e da vida de Johnny Depp, sua carreira e tudo mais indo por água abaixo, as acusações continuaram a persegui-lo, as pessoas continuaram a atacá-lo por causa disso. E é por isso que ele disse que você não consegue se livrar da acusação. Uma vez que a acusação está feita, não importa se você consegue provar que é falsa ou não. Você tecnicamente não consegue se livrar da acusação. E isso basicamente tem sido uma grande parte da vida dele, ao que parece, nos últimos anos. Em 2023, ele atuou em um drama histórico em francês que foi exibido no Festival de Cinema de Cannes. E mesmo assim, grupos feministas e mais de 100 atores franceses se manifestaram dizendo que a participação de Depp era um reflexo do establishment francês protegendo homens que abusaram de mulheres. Foi aqui, na verdade, que ele respondeu algumas perguntas sobre seu retorno a Hollywood, onde basicamente disse que nunca realmente saiu. Era mais uma questão de que as pessoas simplesmente pararam de ligar para ele. Eu já tive cerca de 17 retornos, aparentemente. Eu fico me perguntando sobre a palavra retorno, porque eu não fui a lugar nenhum. Na verdade, eu moro a cerca de 45 minutos daqui, talvez.
as pessoas pararam de ligar por causa do medo que elas tinham na época. Mas não, eu não fui a lugar nenhum. Eu não achei que Johnny tivesse desistido. Não, eu só... Sabe? Ele disse que pararam de ligar pra ele. Não o queriam mais. Ficando à toa. Mudando totalmente de assunto, aparentemente Amber Heard comentou recentemente sobre tudo isso por meio de outra pessoa. Um desses tabloides entrevistou uma amiga dela que disse que Amber está mais do que furiosa com o retorno de Depp. Nessa matéria, ela aparentemente disse à amiga que a hipocrisia de Hollywood a enoja, o que, para ser totalmente justa, é algo totalmente justo de se dizer. Mas ela também sente ressentimento pelo fato de Depp ter voltado a ser o queridinho dos estúdios e estar recebendo muitos elogios e muito dinheiro. O que eu não sei se é totalmente preciso. O cara, sabe, ele tem algumas oportunidades que talvez estejam surgindo, mas a vida dele aparentemente tem sido bem difícil ultimamente. Então, sabe, o resto de vocês façam o que quiserem com isso. Enfim, tenho que admitir que sempre odeio falar sobre esse tipo de situação, como a de Johnny Depp e Amber Heard, porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe como é o relacionamento deles. Mas eu acho que, com base em muitas coisas que foram feitas e ditas, Amber Heard provavelmente não é uma pessoa legal. É definitivamente essa a impressão que eu tive de tudo que já li e vi sobre ela. E eu não sei o que, de novo, fez cocô na cama do cara. O nível de culpa quando se trata das ações de Johnny Depp durante o relacionamento deles. E eu simplesmente nem quero comentar ou especular sobre isso. Também não posso falar muito sobre isso porque Johnny é meio drogado. Então, sabe, pessoas que usam drogas tendem a ser um pouco estranhas. E fazem coisas estranhas. Mas eu realmente acho, e isso sempre me ocorreu, que uma pessoa que não consegue comprovar sua posição provavelmente não iria ao tribunal. Provavelmente você não iria enfrentar um tabloide ou processar sua ex-esposa por difamação se não achasse que tinha uma quantidade razoável de provas, de evidências que pudessem sustentar sua posição para refutar isso. Então, dito tudo isso, eu realmente acho que Johnny Depp provavelmente foi maltratado em Hollywood e excluído injustamente em Hollywood. Tenho certeza de que há pessoas que andam entre todos esses mutantes que têm tanta certeza. E ela não quer ser, sabe, tão direta sobre isso. Eu vou ser direto sobre isso. Eles ferraram com eles. Eles mentiram. Eles mancharam o nome dele. Fizeram de tudo com ele. Infinitamente pior do que Johnny Depp e fizeram coisas infinitamente piores. Acho que ele provavelmente foi um pouco bode expiatório na época, considerando o quão agressivo o movimento Me Too estava naquele período. E que se... Eu entendo. Naquela época todo mundo estava sendo jogado na fogueira, então tiveram que jogar ele também. Se qualquer acusação fosse feita contra um homem nesse sentido, a probabilidade era que a vida dele desmoronasse. Não haveria realmente nenhum diálogo significativo, eu acho, sobre se ele era culpado ou não. As pessoas simplesmente assumiam automaticamente que o que estava sendo dito era verdade e que ele era o culpado, seja lá qual fosse a acusação. Agora que o movimento Me Too ficou mais ou menos de lado, é seguro trazer Johnny Depp de volta. E, sabe, embora eu fique feliz em vê-lo de volta em filmes, séries e tudo mais, porque realmente acho que ele é um ótimo ator e gostei muito dele em várias coisas, isso me deixa triste que essa seja a situação atual. Por outro lado, em uma nota positiva, você vai ter um novo filme divertido com o Johnny Depp para curtir por volta do Dia de Ação de Graças, e provavelmente outros filmes em que ele vai aparecer com o passar do tempo. No final das contas, eu realmente acho muito satisfatório ver um azarão dar a volta por cima ou lutar para voltar ao topo depois de ser derrubado e machucado várias vezes. Então, acho que essa é a primeira vez que vemos isso acontecer com esse tipo de acusação, certo? Todo outro astro, e o único motivo pelo qual acho que isso está acontecendo é porque Johnny é simplesmente muito famoso. Ele é bom demais. Ele é bom demais para Hollywood não querer trabalhar com ele, certo? Então, se não fosse por ele... Eu não acho que qualquer outro ator teria um retorno em qualquer coisa, nem mesmo em esportes ou algo assim. Eu acho que no caso do Johnny Depp é isso que estamos vendo aqui, e provavelmente é por isso que é tão satisfatório. Eu não faço ideia de como terminar esse vídeo, além de dizer pra vocês, nerds e fãs, que vocês vão ter um novo filme para assistir em breve. E eu fico feliz por vocês por causa disso. Um salve para o Johnny. Mais uma vez, o cara é homem de verdade. Gastou dinheiro, gastou tempo, expôs a própria vida. Expôs a sua. Detalhes íntimos para o mundo saber por quê. Para que ele possa provar sua inocência e mostrar ao mundo que os homens não são os culpados que as mulheres sempre dizem que somos. Por favor, curta, se inscreva e comente aqui embaixo. Eu realmente agradeço. E vejo vocês na próxima vez. Tchau!